Boa noite, irmãos, graça e paz, amém? Aleluia, como é bom a gente estar aqui reunido em nome do nosso Senhor, né? Poder louvar, agradecer, poder estarmos aqui juntos em adoração ao nosso Pai. Neste momento, eu queria que vocês colocassem em pé e que nós venhamos agora fazer um momento de comunhão. Com muito cuidado, vocês estão com máscaras, não precisa tocar no seu irmão se você não se sentir à vontade, mas eu peço que você cumprimente pelo menos 3 pessoas, que você dê um joinha, que você
Não vai ser uma obrigação.
para todos nós. Renova o nosso espírito, a nossa relação com o Senhor. Que dia após dia nós nos tornemos mais íntimos. Que dia após dia nosso coração seja mais cheio da tua presença. Que dia após dia a gente possa experimentar que o Senhor é bom em meio de nós, que o Senhor é quem nos ajuda, que o Senhor é quem nos guia. E que a partir disso, o nosso prazer seja adorar o Senhor, seja cantar louvores ao Senhor, seja falar das grandezas do Senhor para todos alguém nós encontrarmos, seja juntos nós dizermos glória ao teu santo nome, seja também a gente ofertar, a gente trazer os nossos dízimos aqui e entregar de todo o coração, ó Deus. E que assim a gente testemunhe todos os dias do teu cuidado, da tua bondade, da tua fidelidade. E isso nos leve a testemunhar e a te servir sempre. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Alguém vai passar aí perto de você. Você que você diz na sua oferta, deposite com muita alegria no coração. Enquanto isso, o Ministério do Louvor vai cantar mais uma música que você adora o Senhor de todas as formas. Quero
Deus. Seja com todos vocês. Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Continuando com a série. Transformar. Efésios capítulo de número 4, a partir do verso 17. Então você vai abrindo, acessando, tendo acesso de maneira que for com a sua Bíblia. Gostaria só de ressaltar que hoje é o primeiro domingo do Advento, né? Para a questão, nós celebramos o primeiro domingo do Advento. Talvez você não tenha tanta familiaridade com esse tipo de situação, mas hoje nós começamos a celebrar a vinda do Cristo, né? Nós, pouco tempo para frente, era o Natal, né? Celebramos o nascimento do Senhor e hoje, no primeiro domingo, nós celebramos o Advento, a vinda do nosso Senhor. Amém? Isso. Efésios capítulo número 4, verso número 17, diz assim o texto. Eu vou ler novamente a coisa. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, aos princípios de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez, cometendo toda sorte de coisa. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Deus. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, no caudado passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as consciências que enganam, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fala a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irados e não pequeis, não se ponham só sobre a vossa ira, nem deslugar a diabo. Verso 28, para quem dificultava, não fuge mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenham o que acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra boa, e sim unicamente a que for boa para a edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira, gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em alabança. Olha a palavra do Senhor para nossa noite, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Espírito Santo de Deus, ilumina as nossas mentes. Jesus, é por teu nome, é por tua obra, é por tua internet que nós podemos ouvir a voz do Pai, temos acesso a Deus, por isso agora a gente pedimos essa noite. Tira de nós tudo aquilo que não convém, Senhor, e traz iluminação das nossas mentes, para que possamos ouvir a tua voz de maneira audível, para que assim possamos cumprir o Senhor reino de Deus. Essa é a nossa oração para o nome de Jesus. No atual, a atualidade, ele se caracteriza pela virtualidade e principalmente pela superficialidade
discursos, com conceitos, pessoas que são compromissadas com verdades absolutas, mas que não têm nenhum envolvimento prático com aquilo que falam. Essa é a nossa sociedade, essa é a verdade. As pessoas que não se submetem a viverem de acordo com aquilo que falam. Este é o problema. São os indivíduos que se apresentam como as melhores pessoas nas redes sociais, mas que em casa possuem vidas completamente arruinadas. Todo mundo se surpreendeu no mês que passou, ele praticamente acabou, quando o Gustavo Lima amanheceu, na verdade, acordou às 4 da manhã e chegou e disse: não dá mais. E aí as pessoas disse: mas como assim não dá mais? O que é dito para os famosos, o que é dito nas redes sociais, o que é dito para a grande mídia, é que talvez isso tenha acontecido, mas o que na verdade talvez tenha acontecido é que uma relação não profunda já vinha se legalando há muito tempo, e chegou um momento que o cara agora não dá mais, né? Todos, isso é vida, entendeu? A verdade é que a humanidade é marcada por esse tipo de relação. Só que quando eu olho para a Bíblia, e especificamente para a carta aos Efésios, e os ensinos que Paulo nos traz com verdade, principalmente no capítulo 4, eu percebo que toda essa narrativa, toda essa maneira de viver que o mundo, ou que a atualidade, ou que a sociedade pós-moderna tem nos imprimido e nos cobrado de viver, não tem nenhuma concordância com aquilo que Paulo fala. Parece que talvez se nós olhássemos para Paulo e se Paulo fosse alguém que possuísse o Instagram, ou possuísse o Twitter ou o Facebook, talvez Paulo não seria aquele cara das postagens constantes. Não seria aquele indivíduo que grava tudo todos e aí você olha, eu acho muito engraçado essa vida de pai. E aí a gente estava em um ambiente com outros pais, outras famílias, e aí uma criança, ela começou a fazer uma coisa lá, as crianças todas juntas, e a criança começou a fazer uma coisa, começou a rolar e ia cair. Todo mundo: nossa, vai cair, a mãe pegou o celular: nossa, vai cair, olha, que bonitinho. Isso como que é estranho. Você pensar isso, nossa, mas não fazer isso como que é. Viver para agradar, viver para popularidade, viver para vender no status. Mas hoje, dia de, para alguns celebrar a vitória de um e para outros lamentar a derrota do seu candidato, você possa perceber que há por isso para você ver o festival de maneira dessa forma. O indivíduo que aparece de 4 em 4 anos para me de volta e cometer tudo. A verdade é que esse pecado não deve ser atrás acontecimentos, se assemelha muito com aquilo que Paulo está colocando no lado dele. Depois de lançar as bases da semana passada, eu gosto
A verdade é que Paulo nos alerta sobre algumas maneiras que o mundo, e eu digo todos, tem de conduzir a sua vida. E a primeira forma, eu peço que você acompanhe comigo, está no verso 17 até o verso 19. Paulo diz no verso 17 que isso, portanto, digo no Senhor, testifico de que não mais andeis como também andam os gentios. Geralmente a gente, quando olha a palavra gentio, imagina que gentios se refiram apenas a um povo separado. Então a gente tem em mente os judeus e todo povo que não é judeu é gentio. Mas na verdade a palavra utilizada aqui por Paulo no grego é ele, que significa a uma raça, a um estrangeiro. O que Paulo na verdade quer dizer é que existem dois tipos de pessoas, existem dois tipos de povo na realidade que nós estamos inseridos. E Paulo está dizendo, olha, não vivam como todos os outros povos, não vivam como vivem todos os outros. O que Paulo está querendo nos dizer no primeiro momento, no verso 17, é que não vivam como que se fosse para os outros, como se fosse guiado pela maioria. Não viva como todo mundo vive, não viva como todo mundo está dizendo para você viver, mas sobretudo, viva de outra maneira. E aí ele vai dizer como que vivem todos os outros povos. No mesmo verso 17 ele diz, na vaidade dos seus próprios pensamentos. No verso 18 ele vai nos mostrar que eles vivem como pessoas desconhecidas de entendimento, alheios à vida de Deus. E a gente se pergunta, por que alheio à vida de Deus? Por que existem pessoas ainda na sociedade, no mundo tão católico, tão cristão como é o Brasil? Como que existem pessoas ainda alheias à realidade de que existe um Deus, e que é só um Deus, e que esse Deus, como disse o pastor Diego aqui, é Jesus encarnado como Filho de Deus? Por que existem pessoas assim? Por causa da ignorância. O verso continua. E aí você, geralmente, quando se depara com essa ideia de ignorância, você sempre associa ao fato de que essa ignorância presente nessas pessoas é fruto de uma falta de conhecimento de Deus. Mas na verdade, quando você olha para a realidade de nada, você percebe que não falta coisas sobre Deus, não faltam eventos a respeito de Deus, não faltam pessoas que falem sobre Deus. O que na verdade tem acontecido é que não tem sido o problema principal a fala sobre Deus, mas na verdade o texto continua em verso 18 e diz que por causa da ignorância que vivem, pela pureza do seu coração, os quais têm se tornado insensíveis, se entregaram à solução para a vez cometeram da sorte de impureza. O problema aqui não é a falta de conhecimento, mas a pureza que o pecado proporcionou àqueles indivíduos que vivem a Deus. O problema de viver a lei a Deus não é simplesmente o fato de eu negar a existência de Deus e dizer que Deus não existe e querer viver a minha vida. O problema de viver alheio a Deus é ter conhecimento sobre Ele, endurecer o meu coração e viver uma vida dissoluta de pecado, como se isso não trouxesse absolutamente
querem ser transformados. Não há transformação no nosso coração quando não houver arrependimento e rendição, reconhecendo que Deus é Senhor sobre as nossas vidas e que Jesus nos livra de toda a perdição. O problema é que nós abraçamos a permissividade porque desconsideramos a prática do discipulado como algo essencial para o crescimento da nossa vida. Por que eu vou dizer isso? Estou falando isso para não, continue comigo. Verso 20, Paulo diz: mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E ele faz algo muito interessante no texto, porque ele diz: olha, se é que de fato não tereis ouvido e nem foste instituídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao grado passado, os despojeis do velho. A palavra aprender aqui tem o sentido de ter sido discipulado. E aí pense você, se aprender aqui é a mesma palavra utilizada lá em Mateus para Mateus, quando Jesus diz: eu vou citar e vou ensinar a vocês como que de fato deve ser a vida cristã. O que Paulo está querendo dizer aqui é que não existe vida cristã que não esteja associada ao discipulado. Eu fico me perguntando, já preguei sobre isso, vou falar de novo, é outra coisa que eu estou falando, então eu vou falar de novo, vocês vão passar. Eu não sei como indivíduos que se dizem cristãos ainda não se submetem na prática do discipulado como recorrente em suas vidas. Eu não sei como indivíduos levantam as suas mãos e dizem adorar o verdadeiro Deus, mas que não se submetem a entender como funciona a realidade do Evangelho. Eu não sei como indivíduos que se dizem evangélicos e eu faço como a voz de Deus, se é que falam bem de visto e ouvido, então se submetam ao discipulado de Jesus. Aprendam de Jesus. E eu acho muito bonito o uso da palavra matedez aqui no texto do grego, é porque matedez não significa apenas alguém que se colocava como professor e ensinava aos seus alunos, mas alguém que se dispunha a andar tão próximo do seu chefe, do seu líder, do seu discipulador, que quando ele levantava a poeira dos pés, sujava quem ia atrás. Como eu quero entender que, como o pastor Deus falou, a relação que você estabelece com Cristo deve intimamente levar você a produzir frutos de transformação. Mas isso só vai acontecer quando nós nos disputarmos a, primeiro, nos despojar do velho. Olha o que diz o verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Por que a gente tem que se despojar do velho homem? Porque ele se corrompe segundo as consciências do vosso homem. O que Paulo está querendo dizer e utilizar aqui no texto é que ele está dizendo assim: olha, está vendo aquela roupa antiga que você usava? Ela não serve mais. Está vendo esse tipo de vestimenta com a qual você se vestia anteriormente? E quando eu estou falando isso, não estou falando da aspecto estético, eu estou usando uma metáfora dizendo a você que a vida antiga, a conduta antiga, a ética antiga não lhe serve mais. Porque agora você não só se despojou do velho homem, mas você se revestiu do novo homem criado segundo Deus, de justiça e retidão procedentes da verdade. O que Paulo está dizendo é que há uma incompatibilidade do novo com o velho. Não há cristão que queira se submeter ou queira dizer que é cristão de fato ou que é filho de Deus, que continua a viver de uma maneira como vivia anteriormente, em dissolução, envolvido pelos enganos do pensamento. O ato aqui é entender que dois corpos distintos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço e ao mesmo tempo. Isso é física básica.
E o que esse velho homem faz? Ele vai dizer que são pessoas envolvidas pelas concupiscências do engano. E ele diz: olha, mas revistam-se do novo homem. O que é esse novo homem? É o novo homem que foi criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Que verdade é essa? O verso 24 está intimamente ligado com o verso 21, quando ele diz que a verdade está em Cristo. Não há a menor possibilidade de você ser cristão e você criar para você algo novo, como se você tivesse descoberto o cristianismo depois de 2.000 anos de obscuridade da igreja. Não, o que Paulo está dizendo aqui é a luz do feijão. Ele está dizendo: se você era assim, viva assim agora. Não porque você tem que aparentar como um mundo e como uma atualidade diz para você se tornar, mas porque você agora possui uma nova ética, você possui um novo corpo, você possui uma nova roupagem. Uma roupagem que não é só externa, mas que diz respeito a toda a comuna de um indivíduo que foi achado e chamado por Deus para ser um salvador de vidas. Esse é o problema. Não é coisa simples, não é coisa, na verdade, mirabolante demais. Paulo está nos dizendo que o contraste da antiga vida com a nova vida tem naturezas distintas. Ele está dizendo: se antes você agir como cachorro, agora você não age mais como cachorro. Se você agir como alguém completamente entregue à raiva, à ira, a tudo o que diz respeito a alguém que vive distante de Deus, agora você não vive mais assim. Você tem uma nova postura. Pessoas olham para você não mais como olhavam anteriormente, e não estou dizendo que você vai viver para agradar as expectativas, mas eu estou dizendo a você que você vai viver para agradar aquele que te chamou e te selou, para que você possa ser alguém diferente do que ele te tornou diferente. O problema do evangelho hoje não é muitas vezes Bíblia ou falta dela. Na verdade, está falando da relação com aquele que iluminou o texto. Há muito conceito, há muito conhecimento, há muita teoria, mas pouco envolvimento com aquilo que o texto proporciona. Só uma forma de ser livre do velho homem, assumindo a nova natureza em Cristo, a nova roupagem. Volte lá no verso do capítulo 2. Lá no verso 15 e 16, quando ele diz: Jesus aboliu a sua carga livre dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliassem ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Deus está querendo nos mostrar que através da iluminação do apóstolo Paulo é que, se nos revestimos do novo homem, não há mais compatibilidade com aquilo que nós fazemos hoje. E aí ele continua, no verso 25 ao verso 29, vai mostrar que existe uma forma de viver no cristão. A balança da vida. Ele diz que equilíbrio é tudo, o pouco que vai, o pouco que salado. É o erro também. Não há como você se colocar de maneira absoluta e colocar em desequilíbrio aquilo que Jesus te chamou para fazer. Como tudo na vida, a constância e o crescimento, ou seja, a maturidade, está intimamente ligado ao perfeito equilíbrio daquilo que se faz e deixa de fazer. O que Paulo está querendo dizer? Está querendo dizer que, verso 25, com isso deixando a mentira faltada da verdade com o seu próximo, porque sois membros de Cristo. J. Adams, em um livro chamado Conselheiro Capaz, diz que há duas formas, na verdade. Não, e adiantei. O fato de Paulo fazer isso deixa na mentira, fala da verdade, não é que mentir é feio, como a gente ensina as coisas. Paulo está querendo dizer assim: olha, para de mentir porque mentir é feio. O Paulo está querendo dizer: fale cada um a sua verdade com o seu próximo, porque o seu próximo não é nem o mesmo pouco. E aí eu volto no texto e eu vou lá nas palavras de Jesus, quando acusado de ser alguém que agia com Deus e com Deus, ele diz: olha, não dá para morrer, não dá para adoecer. Reino de Deus não se existe. Que Paulo está querendo
Irai-vos e não pegueis, não se ponham só sobre a nossa vida, nem desde o pecado. Como é que a gente ia sem pecar? A gente ia sem pecar quando a gente entende que a nossa vida é justa. Qual é a vida justa? A indignação, às vezes, com o fato de que o mundo está do jeito que está, é por causa do pecado. Aí você se indigna, aí você diz, nossa, raiva do pecado. Essa é a vida. Mas qual é a ira pecaminosa? Lá no verso 31. A ira pecaminosa é aquela ira que está muito mais ligada ao orgulho, está muito mais ligada à amargura, está muito mais ligada a situações que você mesmo cria, porque você não consegue lidar com as situações. E aí você fica irado porque não foi suprida a sua vontade e essa é a vida. E aí agora, tem a cozinha que tem que chamar o conselheiro capaz de dizer que há duas formas de nós lidarmos com a raiva. Porque existem duas raivas. A raiva ventilada, que é aquela raiva daquele indivíduo que com raiva ele sai jogando no ventilador, tudo é coisa. Sai de todo mundo afetando todo mundo da sua volta, depois ele vem só desfazendo os seus filhos. E há também aquela raiva congelada, aquela raiva que guarda para si, fica alimentando, fica esperando um momento de se vingar das coisas. E aí Paulo, esse escritor, nos diz que só há uma forma que nós lidarmos com isso. Perdoa porque o texto diz lá, verso 2. Na verdade, lá no verso 32, que nós devemos perdoar, porque Deus em Cristo nos perdoa. Por mais justo que seja a nossa vida, nós não temos o direito de denunciarmos e descontarmos nos outros a nossa raiva. Porque todo o direito do mundo de se a instruir todos nós tinha Deus, mesmo assim, como diz o verso 2, entregou a si mesmo o próprio Cristo como oferta e sacrifício a Deus e subiu com águas. A verdade é que aonde habita a amargura, a falta de perdão, mas onde há perdão, há desmanteio da ação de Satanás no meio. A gente muitas vezes ensina Satanás ficar espreita. Pedro, quando escreve falando sobre isso, ele fala que o diabo está ao vosso redor, só esperando o momento dele. A gente acha que é o bichão, que somos os bonzões, e que não somos afetados porque somos super-homens e super-heroínas diante do poder que está revestido sobre nós. Mas nós fazemos algo muito simples como raízes de amargura no nosso coração, para que o diabo se aproveite disso e opere desunião, falta de harmonia dentro do mundo de Deus. Por isso que Paulo está dizendo que tenham cuidado. Vivam sem defraudação, no verso 28. Sem defraudação não é apenas o fato de roubar, ele diz aí, tem que furtar, não furte mais, mas trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem acudir ao necessitado. Ele está dizendo que, olha, ele podia muito bem olhar e dizer assim, a religião te chama para fazer uma coisa. Deixa de fazer isso e pronto, faz isso. Não pode isso e faça aquilo. Mas Paulo está dizendo que, na verdade, o cristão que foi achado por Jesus, que, como diz o capítulo 1, foi escolhido, predestinado antes da fundação do mundo para viver em retidão. Agora, ele não só deixa de roubar, porque isso é uma parte do computador da fidelidade. Ele entende que agora a sua vida é canal de bênção para todas as necessidades. A motivação cristã para ganhar não é Deus suficiente para si e para os seus. E além disso, ter talvez para o conforto e luxo, mas ter matado as necessidades. A verdade é que muitos de nós estamos vivendo como ladrões, porque retemos para nós aquilo que Deus tem derramado em nossas vidas. E aí eu fico pensando que talvez você se pergunte, mas por que o
Seja um promotor do bem. Por que promotor do bem? Verso 29, não sai da nossa boca aí uma palavra toda simbolicamente que for contra a edificação conforme a necessidade e a certeza de graça aos filhos. A palavra usada por Paulo aqui é sapros, que quer dizer, quando ele diz palavra torpe, a gente sempre associa que palavra torpe é palavrão. A gente acha falar palavrão, é falar nome feio, mas vai muito além disso. A palavra sapros, aqui que Paulo utiliza, quer dizer fruto podre, ou feixe podre. Sabe o que isso quer dizer? É o tipo de palavra que prejudica o outro. Você pode não falar nem palavrão na sua vida, mas as suas palavras, se não forem palavras que condizem com o bem daquele que chamou a vida diferente, são palavras que não identificam a vida. Ou você pode ser alguém que tem a boca cheia de outras coisas, mas que edifica a vida dos outros. A pergunta que você precisa se fazer hoje é, diante disso, o que eu falo tem abençoado ou tem prejudicado a vida das pessoas? Eu tenho sido um promotor do bem, ou tenho sido boca de Satanás, aonde eu passo? Lá vem o indivíduo que é o mensageiro do trono. Esse é o sistema. As pessoas gostam de ficar perto de você, porque você é bênção quando você fala, gostam de você falar, e você só fala aquilo que não agrada. Quando o coração muda, a boca também muda. Jesus disse que há uma conexão entre o coração e a boca. Jesus disse, a boca fala, porque o coração existe. Se você transborda do Espírito de Deus, não há nenhuma possibilidade de você falar flores poucas. Não há nenhuma possibilidade de você ser alguém que, quando fala, as pessoas devem pensar, mas você se enche do Espírito de Deus. Eu estou te dizendo que esse povo. Se há o Espírito de Deus na sua vida, se você se enche dele, todas as vezes que você fala, vai haver paz, vai haver transformação. Você não vai ser apenas alguém que vai ser querido, mas você vai ser alguém que vai transformar o ambiente onde você está. Provérbios 12, 18 diz que os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem. E aí, por fim, eu quero finalizar o verso 30 até o verso 52. Que a única forma de viver que Paulo aprova é viver para lá trazer satisfação a Deus. E a gente pergunta como? Verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmias, bem se tornadas. Se afaste daquilo que entristece você. Tem muita gente que lê o verso 30 e diz, não entristeçais a Espírito de Deus. Ele não faz a entristecer do Deus, ele coloca um monte de coisa que Deus não está falando que entristece o Espírito. Paulo está dizendo que só existe uma forma de entristecer o Espírito Santo de Deus. É quando você fica com ira, amargura, cólera, blasfêmia e todo tipo de males. Quando você age com alguém que é promotor de Satanás, ao invés de ser promotor da justiça, promotor do Pai, promotor da retidão, isso me entristece. O texto é muito claro, longe de nós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, toda mais. Então, como que eu vivo para dar satisfação a Deus? Efésios 2, novamente, verso 10, diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus nos preparou para que nós. Todo crente cheio do Espírito deseja dar prazer em nós. Eu quero dizer para você essa noite que só existe uma forma de você viver para dar satisfação e prazer a Deus. É ter Cristo como poder de vida. Verso 1 do capítulo 5 diz: pois e garotos de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em amor. Talvez eu esteja aqui, você esteja olhando para mim e é muito fácil para você, pastor Paulo, falar que Deus não é absolutamente nada fácil para mim abandonar a amargura, abandonar a ira, abandonar
querer viver algo novo e comece a viver agora o que Cristo tem. Eu não quero dizer para você essa noite que só existe uma forma, meu amado, de você ter uma vida que agrada a Deus, que diz respeito a alguém que foi transformado para transformar. Só há uma forma de você ser livre de tudo aquilo que muitas vezes te oprime. É você se submeter ao discipulado. É você se submeter ao que Jesus é para você. Talvez o nosso problema não é porque nós negamos a existência de Jesus. O nosso problema talvez é que a gente só se abraçou com Jesus humano. Mas na verdade o divino diz respeito a ser Senhor sobre as nossas vidas. Não é comigo nós acharmos tudo lindo que Jesus falou. Não, Bíblia diz, é fácil que muda. Porque tudo também falou uma coisa bonita. Sim, é grande, filho egoísta. Filho espírita, sim, é Kardec. Eu quero dizer para você que, para além das belezas e dos sentimentos que você tem construído na sua relação com Deus, Deus é um relacionamento íntimo, profundo, para longe da virtualidade, da superficialidade e da falta de profundidade, como você tem se desenvolvido. Se quer ser alguém transformado, se dispõe do velho mundo. Não dá. A mesma fonte não pode jorrar água amarga da luz. Eu não acredito que a gente escolha o irmão. Muito claro isso, mas eu acredito que todo dia você tem que lutar contra os desejos que ainda mortos no seu coração, porque ele ainda não te dá só curar, ele te dá só consagração. Eu quero dizer para vocês que vocês, lutadores de Cristo, e entregue a sua vida e faça essa difícil. É difícil? Muitas vezes vai ser até impossível, você vai cair. Mas é possível. Porque na cruz, Jesus cravou de uma vez por todas toda a condenação de nós que você, para que você pudesse viver feliz. Você quer ser alguém transformado? Entenda que essa obra não é sua. Essa é uma obra da comunidade, essa é uma obra do Pai. Porque Paulo nos diz que nós devemos imitar a Deus, aprender de Cristo e não entristecer as coisas. Ele está dizendo, você faça isso no outro, quando faça isso, se submeta apenas ao Senhor e te Jesus. A verdade é que Jesus dá uma qualidade de meio light. E se Jesus customizava, ele se assemelha muito com Jesus genérico de educador. Talvez isso seja porque muitos abraçaram apenas a natureza humana e a existência divina do Filho de Deus. E aí, quando a gente abraça só Jesus humano, nós perdemos toda a esperança. Porque ela se foi na morte do Filho. Mas na verdade, Jesus é mais que uma figura histórica que todos nós conhecemos aos homens. Ele é o Filho de Deus vivo que ressuscitou, porque ele está vivo. Muda não apenas o comportamento, ele não muda apenas coisas externas, mas ele muda sobretudo a nossa conduta, a nossa lógica, a nossa ética e a forma de viver daqueles que conhecem. Você começa aqui. Sinceramente, você tem direito de falar, não quero saber, mas você sabe. E quando você sabe, se essa palavra faz sentido no seu coração, chega um momento que você vai poder, tudo aquilo que vem ao homem que passa pela sua vida, e dizer: eu quero o novo homem. Eu, como homem que o Senhor me faz vestir esse novo. Por trás de toda ação humana existem personalidades invisíveis que estão presentes ativas. Essa personalidade invisível é o Espírito Santo de Deus, que está meditando no seu coração, está dizendo: seja transformado pela transformação, mas o divino, ele se escolha. Não há para onde ir, não há alternativa dele.
Se você acha que Deus falou com você essa noite, você colocar essa mão no seu coração, faça a sua cabeça. Como eu sempre fiz aqui, eu queria que você não esperasse pela minha oração, mas que você sabe o que precisa mudar. Então, ora, Senhor, diga aí, Senhor, é isso aí. Eu entendi. O Senhor sabe o que eu estou pensando. Pai, em nome de Jesus, nós oramos em teu nome por ele, somente por meio de Jesus que nós nos achegamos ao Senhor. Somente por meio de Jesus que nós podemos ter uma perspectiva melhor. Pai, não nos deixe entristecer o teu Espírito. Não nos deixe viver a lei de dissolutos, como indivíduos que vivem a virtualidade da atualidade. Mas Deus nos dá profundidade na relação que o Senhor tem conosco. Nos dá profundidade na relação que nós temos com os nossos irmãos. Nos dá verdade, porque nós aprendemos de Jesus aquilo que nós precisamos para ter uma vida, uma conduta que diz respeito à vida do Senhor Deus. Pai, que o teu Espírito seja atuante, vivo,